Olá, um ótimo dia para você. Quero hoje deixar um texto da Palavra de Deus que o Senhor tocou no meu coração. Estou lá em Marcos, no capítulo 13, no versículo 7. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso será apenas o começo das dores de parto. E no 13, todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. 26. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. 32. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera da sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não vos encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Esse texto da Palavra de Deus toca muito ao meu coração. Os discípulos perguntam, quando essas coisas iriam acontecer. E Jesus, ele responde. E como a palavra do Senhor diz aqui, haveria fome em vários lugares do mundo, terremotos, guerras, ameaças de guerras, mas isso seria apenas o princípio das dores. E a palavra de Deus também diz para nós que chegará o dia, em que a gente seria odiado por muitos. Nós que somos cristãos seríamos odiados por muitos. E a gente vê já o início disso. Muitas vezes as pessoas perseguem os cristãos por fazer aquilo que é certo, por defender aquilo que é certo. Já é muito comum e os tempos já se aproximam em que as pessoas querem acabar, na verdade, com o cristianismo, porque dizem que as nossas ideias são atrasadas, que aquilo que a gente defende é atrasado, nos chamam de preconceituosos, quando na verdade nós apenas não concordamos com alguns princípios da sociedade que se encontram tão deturpados. O nosso termômetro que regula aquilo que é certo e errado é pautado na palavra de Deus. A gente não quer impor as nossas escolhas para as outras pessoas, mas a palavra de Deus nos alerta aqui que é necessário que isso acontecesse. Que nós, quando as dores de parto começarem a se intensificar, porque a palavra compara esses tempos difíceis com as dores de parto, nós seríamos odiados por muitos. Mas aí ele compara a vinda dele como um patrão que designou ali tarefas para o seu empregado, tarefas para os seus servos, para que eles estivessem vigiando e preparando, organizando tudo para quando ele voltasse. Esse patrão, quando ele sai para essa longa viagem, que é o que Jesus fez, ele subiu para o céu e ele falou, quando ele estava subindo, que ele não nos deixaria órfãos, ele deixaria o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele já deixou porque ele sabia que os tempos seriam difíceis e que nós precisaríamos de ajuda para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. E esse patrão, quando ele viaja e ele deixa os seus servos encarregados de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus afazeres, a palavra de Deus diz que ele confia nesses servos. Assim como Deus confiou a nós quando ele subiu para o céu e nos deixou o seu Espírito Santo, ele nos deixou em missão aqui na terra de cumprir a sua vontade, de trazer o seu reino para a terra, através das nossas atitudes, através da nossa obediência. E essa palavra fala muito ao meu coração, porque aqui no versículo 35,
diz: vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. A gente não sabe quando Cristo irá voltar. E nós, como servos dele, como filhos de Deus, nós precisamos estar atentos. E no 36 diz que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Nós precisamos estar em vigilância, porque a vinda do Senhor, ela pode ser tanto a vinda coletiva, em que o Senhor Jesus virá nos céus, nos ares, e recolherá da terra todos os seus escolhidos. Mas a vinda do Senhor para nós, ela também pode ser individual. Quando a nossa vida se encerra aqui na terra, só há dois caminhos para onde nós podemos ir: ou o céu ou o inferno. Nós estaremos reservados ou para a morte eterna, uma morte de sofrimento eterno. E creiam, o inferno existe sim. A palavra de Deus nos afirma isso. Não existe meio termo. Você cumpre a palavra de Deus e o que está reservado para você é uma vida eterna, ou você não cumpre a palavra de Deus e o que está reservado para você é o castigo eterno. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar, ele recolherá os seus escolhidos de toda a face da terra, todos aqueles que se empenharam em cumprir a sua vontade, todos aqueles que estiveram em vigilância com o Senhor. Essa palavra é uma palavra de despertamento para a minha vida, porque eu sei que eu ainda tenho muitos erros, muitas falhas, muitas coisas que eu ainda preciso consertar perante o meu Deus. Porque eu posso tentar ser uma pessoa boa perante as outras pessoas, mas Deus contempla verdadeiramente o meu coração, as intenções do meu coração. E Ele sabe que eu confesso sempre diante dEle o quanto eu ainda preciso me aperfeiçoar na sua boa vontade, que é perfeita, que é agradável. E que nesses tempos difíceis e que estamos vivendo, e que os sinais da vinda do Senhor têm se intensificado, nós possamos estar em vigilância. O Senhor nos diz, nos chama hoje: vigiem. E bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar quando Ele voltar, trabalhando, trazendo o reino dEle para essa terra, e não dormindo no sono da indolência, no sono da frieza espiritual, no sono de querer viver apenas as suas próprias vontades, fazer o que anseia o seu coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, eles muitas vezes nos enganam. Mas se nós vivermos pautados pela palavra do Senhor, tentando fazer a sua vontade verdadeiramente, mesmo que a gente não consiga ser fiel o tempo inteiro, o Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas, e por isso Ele pagou por nós aquele sacrifício para nos garantir essa vida eterna, porque Ele sabia que sozinhos nós não conseguiríamos. É por isso que Ele deixou o Seu Espírito Santo como nosso ajudador, para fazermos a vontade dEle e um dia podermos ser aqueles que cantaremos em um lindo coral: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Que essa palavra de despertamento possa tocar verdadeiramente o seu coração. E que hoje a palavra que brame em seu coração seja: vigia. Vigia, porque você não sabe o tempo. Você não sabe quando o Senhor há de vir. E você também não sabe quando será o seu último suspiro. O Senhor nos chama hoje para vigiar, para tentar melhorar aquilo que nós mesmos sabemos que precisamos ainda aperfeiçoar em nós. Eu digo isso de mim, porque sei que ainda tenho muitas falhas, muitas fraquezas, muitas vezes ajo pelo impulso, pela emoção, mas o Senhor nos quer hoje, trabalhando para o seu reino, para quando Ele voltar, não nos encontrar dormindo ou desapercebidos. Ao som da sua trombeta, nós ouviremos a voz do nosso Mestre a nos chamar. Amém. Deus abençoe a sua vida.